Que alegria estarmos na casa do Senhor e com esse privilégio que nós temos de cultuar ao nosso Deus. Nós já cantamos louvores ao nosso Deus, nós já oramos ao nosso Deus e agora é um momento de ouvir a palavra do nosso Deus. Para você que está chegando neste momento, nós estamos numa série de mensagens falando sobre a alegria que permanece. Na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Na semana passada, nós tivemos uma pausa na nossa série, acho que foi importante essa pausa. O pastor Rafa do Brasil estava aqui e pregou em Marcos 4, foi uma mensagem também excelente. Mas nós retomamos agora com a carta de Paulo aos Filipenses. Nós já vamos para a sexta mensagem, essa daqui. E depois nós temos mais duas e depois nós vamos iniciar uma nova série, mas nós estamos no capítulo de número 3, do verso 12 até o capítulo 4 e verso 1. Esse é o texto que nós vamos ler nessa tarde, então se você quiser abrir a sua Bíblia já em Filipenses 3, do verso 12 até o capítulo 4 e verso 1. Antes de ler o texto, eu queria fazer uma pequena introdução e para a gente tentar se encontrar um pouco aqui, entender um pouco daquilo que nós vamos falar nessa tarde. Eu queria dizer para você que a vida cristã não é um passeio no Parque da Mata, aqui no Bom Barral, nem no Parque Dom Carlos, lá em Caldas. A vida cristã é como uma maratona, e aí nós podemos lembrar da Maratona de Lisboa, que começa em Cascais, dá algumas voltas e para lá na Praça do Comércio. São mais ou menos 40 quilômetros, 42, né? 42 é a quilometragem de uma maratona. E correr uma maratona exige disciplina, exige resistência. Agora imagina se eu e você, porque eu sei que não tem nenhum maratonista aqui, ou tem? Eu acho que não. Imagina se eu e você nos inscrevêssemos numa maratona. Ia ser difícil. Ia ser doído, né? Talvez ainda com a nossa falta de preparo ou algumas coisas no percurso dessa maratona também podem nos fazer parar e não chegar no objetivo final, como as distrações. Talvez hoje está muito na moda fazer uma selfie, mostrar onde nós estamos, né? Então eu já estou lá no meio da maratona fazendo selfie, o pessoal passa e o tempo passa e eu não chego no objetivo. Talvez o parar antes mesmo da hora pode nos fazer não alcançar o objetivo final. E Paulo sabia muito bem disso. Por isso Paulo descreve a vida cristã como uma corrida. A vida cristã não é uma vida estática, é uma vida de corrida, onde Cristo nos conquistou para participar dessa corrida e por isso nós seguimos em frente com perseverança, esperança eterna, firmeza juntos no Senhor. Mas é lógico, nós vamos falhar, nós vamos tropeçar, nós vamos talvez pensar em desistir, mas nós vamos também lembrar que Jesus está conosco. E como também em qualquer esporte, a vida cristã também podemos olhar para ela nesse sentido, já que ela é uma corrida, nós precisamos treinar, nós precisamos crescer, nós precisamos aprender as melhores técnicas, como participar dessa corrida e ir até o final. E a alegria do Senhor nisso tudo que nós vamos falar hoje aqui é olhar sempre em frente, com os olhos em Cristo, ter Cristo como o nosso alvo. E agora eu queria te convidar a ler aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, do verso 12 do 4 até o 4 e 1. Ele vai dizer assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém? O nosso texto está dividido em 3 partes. A alegria de correr porque Cristo já me conquistou, está do verso 12 até o 16. Ponto 2. A alegria de ser pastoreado e viver essa esperança eterna, do verso 17 até o 21. E o ponto 3, capítulo 4, verso 1, a alegria de ser firmeza e encorajamento para os nossos irmãos. Vamos ao ponto 1, vamos ao que nos interessa. Ponto 1, Paulo começa o versículo de número 12 dizendo que não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Se você se lembrar daquilo que nós pregamos no sermão anterior, que é o capítulo 3, do verso 1 ao 11, Paulo tinha alguns objetivos espirituais a cumprir e a conquistar. Paulo queria conhecer o poder da ressurreição. Paulo queria participar dos sofrimentos de Cristo, conformar-se com ele na sua morte e alcançar a ressurreição futura. Agora Paulo, no verso 12, aqui ele está sendo realista com ele e com o povo que escuta ele, que vai receber essa carta. Paulo está dizendo que ele não alcançou ainda essa perfeição e esses objetivos que ele falou para a gente lá do verso 1 ao verso 11. Ele reconhece que ainda está a caminho e não chegou na sua meta. Paulo mostra para os irmãos a sua humildade e maturidade. E Paulo está deixando claro para os irmãos que o cristão, ele não deixa de crescer. E é possível perceber no texto que Paulo está insatisfeito consigo mesmo. E essa era uma insatisfação que era necessária, porque Paulo entendia que a vida cristã não é uma vida estática. Ele precisa mais e mais conhecer a Cristo, mais e mais participar dos sofrimentos, mais e mais estar parecido com esse Cristo. Mas ele prossegue, e Paulo diz que para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. E a voz passiva aqui no texto do verbo, ela nos mostra muito bem que Paulo, não foi ele que agarrou a Cristo. Cristo agarrou ele primeiro. Ele entrou nessa corrida porque Cristo conquistou ele. É isso que Paulo está falando. E é porque Cristo o alcançou que agora ele corre. Ele não corre para alcançar Cristo. Cristo o alcançou, por isso ele corre. Um cidadão grego naquela época
ou melhor, para participar das Olimpíadas naquela época, tinha que ser um cidadão grego. Ele não corria para ser um cidadão grego. Ele era um cidadão e por isso ele corria. Paulo agora está nos mostrando que ele é alcançado por Cristo e agora ele corre essa corrida. E Paulo está usando muito bem essa imagem da corrida e Paulo está falando para a gente nesse bloco aqui que ele não se distrai. Ele não olha para as coisas que para trás ficam. E se nós olharmos um corredor, quem gosta de assistir, você vai ver que ele está sempre concentrado. Ele não olha para o lado, ele não olha para trás, ele não vai olhar, que distância eu já percorri, porque se ele olhar a distância que ele já percorreu, ele vai perder o foco, vai perder tempo. E Paulo está falando isso, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu mantenho os meus olhos na meta, no alvo, onde eu tenho que chegar. E aí ele vai falar que é no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está querendo dizer é que a vida cristã não dá para parar. Você anda, você marcha, você corre, você avança. Não é eu já cheguei e parou. Não, eu ainda prossigo. E a alegria está em saber que Cristo nos conquistou para essa corrida. É isso que Paulo está falando, irmãos. Se alegrem-se nisso. Porque a alegria está em saber que Cristo te conquistou para você correr essa corrida. Por isso, nós seguimos em frente até cruzar a linha de chegada. Lembrando que nós não somos atletas perfeitos, é o que Paulo está falando. Mas nós corremos porque já fomos inscritos e conquistados por esse Cristo. Olhando para mim e para você, tentando trazer um pouco esse texto para o nosso tempo e pensar como que nós encaixamos nessa corrida, a mensagem de Paulo ela é clara para os irmãos de Filipos e é clara também para mim e para você. A nossa vida cristã não é uma vida estática. Não é um estado onde nós chegamos, participamos da classe de batismo, nos batizamos e agora paramos, está tudo certo. Não, é uma corrida também, é um movimento, existe uma meta na nossa frente. E muitas vezes nós vamos nos sentir incapazes, muitas vezes nós vamos falhar, nós vamos tropeçar e vamos até pecar, todos os dias praticamente. Mas a boa notícia é esta: nós não corremos porque nós somos fortes ou porque somos esses atletas totalmente preparados. Nós corremos porque Cristo já nos alcançou. Hebreus 12, do 1 ao 2, vai dizer: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Diferente de um atleta profissional que se prepara para correr, eu e você entramos nessa corrida sem nos prepararmos. Nós fomos colocados nessa corrida. E a mensagem para mim e para você é que nessa corrida nós seremos aperfeiçoados. O Senhor vai nos capacitar, nós vamos ser aperfeiçoados. Nós não começamos prontos, nós crescemos no caminho. Um exemplo próximo de nós aqui em Portugal aconteceu em 2021, um corredor português chamado Edgar Matias, um atleta que correu a maratona de Lisboa, e talvez aqueles que estavam aqui já em 2021 vão lembrar disso, ou os que estão mais ligados ao esporte vão lembrar disso. Ele não era um atleta profissional, e ele começou até na brincadeira, segundo a reportagem que eu li. Mas ele foi correr essa maratona de Lisboa e no final da corrida
Para surpresa de muitos, ele foi o melhor português naquele dia. Entre os profissionais, qual foi a diferença dele? Ele teve foco e determinação. Ele queria cruzar aquela meta. Da mesma forma, Paulo está nos lembrando aqui em Filipenses 3, que a corrida cristã não é apenas para os profissionais da fé e os supercrentes. A corrida cristã é para todos aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Aqueles que não têm capacidade, mas aqueles que depositam toda a sua confiança em Cristo. Com certeza, esses alcançarão a meta, o alvo a ser conquistado. É isso que Paulo está falando para a gente nesse ponto. Então, portanto, meus irmãos, a alegria é essa, de correr essa caminhada, porque nós já fomos conquistados para correr essa corrida. Paulo então nos mostrou isso. E Deus agora, no ponto 2, que é o que nós vamos tratar, Ele coloca diante de nós exemplos de irmãos que caminham à nossa frente. Como Paulo, como Timóteo, que nós já vimos nessa carta, como Epafrodito. E hoje também nós podemos lembrar de pessoas que nos inspiram na fé, quando nós olhamos para a história da igreja. Obrigado, Larinha. Mas, mais do que isso, nós corremos também com os olhos fixos na esperança eterna. Não é apenas como nós vivemos aqui, mas sobre para onde nós estamos a caminhar. E é isso que Paulo vai nos mostrar agora nesse próximo ponto. E eu queria ler com você, do verso 17 ao 21. Paulo vai dizer assim, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Paulo começa agora esse bloco convidando os irmãos a serem seus imitadores. E aqui nós não podemos deixar de lembrar aquilo que o mesmo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 1, que ele vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não está querendo chamar a atenção para ele. E quando nós olhamos os seus escritos, é fácil perceber isso. Paulo quer que eles sejam imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo, ele quer apontar para Cristo. E eu gostaria de destacar também um segundo verbo que está aqui, que é o verbo observar, que vai nos dizer que observar significa observar atentamente com vigilância cuidadosa. Os que andam, os que se comportam segundo o modelo que tendes em nós. Aí Paulo ele se coloca nessa posição. Não seja só meu imitador, seja imitador também daqueles que têm eu, Paulo, como modelo, porque eu tenho Cristo como modelo. Então, não basta seguir qualquer um, é preciso saber escolher quem nós imitamos. É isso que Paulo está falando para os seus irmãos. E logo a seguir, Paulo, ele está tratando esse momento aqui num tom mais pastoral. Ele está cuidando dessa congregação, cuidando dessa igreja e falando, meus irmãos, me sigam. E sigam também pessoas que me imitam e imitam a Cristo, mas cuidado. Observai, sejam cuidadosos, sejam vigilantes. Paulo está preocupado com esse povo.
E ele vai dar um alerta, e ele vai falar que repetidas vezes eu já falei para vocês dessas pessoas. Ele não vai dizer quem são. Nós vamos tentar especular aqui, ou melhor, vários estudiosos tentaram especular e saber quem é esse grupo de pessoas que Paulo está falando. Talvez é aqueles que nós já falamos lá no mesmo capítulo, lá nos primeiros versículos, mas nós não conseguimos afirmar. Mas Paulo está falando que repetidas vezes eu falei para vocês e em lágrimas. Olha o tom pastoral de Paulo, sentido pelas ovelhas, sentindo pelos irmãos e falando em lágrimas. Ele faz esse alerta que muitos andam entre vós e são inimigos da cruz. E olha as características que Paulo vai dar desses inimigos da cruz, que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Eles vivem para satisfazer os seus desejos e prazeres, meus irmãos de Filipos. É isso que Paulo está falando. A glória deles está naquilo que é vergonhoso. O pensamento deles, irmãos de Filipos, é só nas coisas terrenas. A vida deles é uma vida sem cruz, é sem esperança, é sem eternidade. E aí agora nos próximos versos, a partir do 20, Paulo está trazendo um contraste entre os inimigos da cruz e aqueles que a pátria é o céu. Olha o que Paulo diz a seguir. No verso 20, Paulo vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está afirmando, meus irmãos de Filipos, nós não somos daqui. Nós já falamos isso aqui, né? No início. Na segunda pregação nós já falamos sobre isso. Nós somos cidadãos dos céus. E Paulo está relembrando, e lembra que Paulo, esse tom pastoral de Paulo, né? Esse cuidado apostólico, né? Nós falamos sobre isso também, esse cuidado apostólico de repetir várias vezes, e Paulo está repetindo uma vez mais. Nós não somos daqui. E o que é belo é que Paulo estava falando com os irmãos de Filipos dessa maneira, porque Paulo sabia que eles entendiam o que era isso. Sabe por que eles entendiam? Porque Filipos era uma colônia romana que não estava em Roma. Mas eles viviam como tal, como os cidadãos romanos em Filipos. Porque a nacionalidade deles, a pátria deles era Roma. Então Paulo usa essa linguagem para lembrar, meus irmãos, assim como vocês vivem fora de Roma, mas são cidadãos romanos, respeitam as leis, vivem como um cidadão romano, eu quero falar para vocês que a pátria de vocês não é Roma. A pátria de vocês é o céu. Paulo não estava querendo falar para os irmãos, para eles deixarem de cumprir as leis. Por favor, não me entendam por mal. Mas o que Paulo está dizendo assim, ó, olha, a pátria verdadeira de vocês é o céu. Quem vocês devem seguir, o Senhor da vida de vocês, é Jesus. É o nosso Deus. Vivam na terra como cidadãos dos céus. É isso que Paulo estava falando para os nossos irmãos. Cristo é o destino e é a esperança de vocês. É quem nós devemos aguardar ansiosamente, com uma expectativa. Sabe quando nós estamos esperando uma compra da Amazon? A Larissa já ri, que eu também tenho ansiedade, né, irmãos? E eu sei que tem outros irmãos aqui do meu lado esquerdo que também tem, do meu lado direito e aqui da frente também tem. Imagina quando você está esperando algo, aquela expectativa, tocou a campainha, opa, será que é? Paulo está falando isso, aguardem o Salvador de vocês, com essa expectativa, com esse desejo. E Paulo também vai falar para os irmãos algo de extrema importância.
ele vai falar sobre a glorificação, que é uma etapa da ordem da salvação. É a etapa final da redenção. É a esperança que nos move aqui. Hoje pela manhã foi falado isso na pregação em Caldas. É aquilo que nos traz esperança. Nós não vivemos nessa vida apenas para isso, morreu e acabou. Vai existir um novo céu e uma nova terra, e eu e você, teremos o nosso corpo glorificado. E Paulo está falando isso para os irmãos, quando nós seremos transformados à imagem do Cristo ressurreto. Os nossos corpos frágeis serão transformados por corpos incorruptíveis. E Paulo está dizendo que isso tudo vai acontecer pelo poder de Cristo, que sujeita a si todas as coisas. Assim, Paulo está mostrando para os irmãos que a alegria que permanece não está nas coisas terrenas, meus irmãos de Filipos. Não está na sua nacionalidade, não está no seu poder aquisitivo, não é porque você é um cidadão romano, não. A sua alegria está porque você é um cidadão dos céus. E se você é um cidadão dos céus, você deve viver como um cidadão do céu, aguardando com expectativa o grande dia onde nós seremos transformados à glorificação. Olhando para mim e para você, é muito bom caminhar com pessoas quando nós vemos Cristo sendo refletido na vida delas. Existem pessoas que nós queremos andar, Existem pessoas que nós paramos para escutar. E eu já tive algumas experiências com pessoas assim. Na minha cidade, no Brasil, sempre, na nossa igreja, pelo menos no Brasil, o nosso pastor estava sempre envolvido com missões. E sempre quando vinha missionário, e ele perguntava quem quer levar o missionário, ou quem quer levar o pastor para almoçar, ou para passar um tempo na sua casa, eu era o primeiro a levantar a mão. Porque eu gosto de ouvir histórias. Eu gosto de estar com pessoas que vão me trazer crescimento. Eu gosto de estar com pessoas que são cheias de Jesus. E é muito bom, e é isso que Paulo está falando para nós. Nós devemos seguir pessoas, nós devemos imitar pessoas quando nós vemos Cristo refletido na vida delas. E nós precisamos de pessoas que nos pastoreiem, que pessoas que nos ajudem. Não é só o pastor da igreja que vai ser esse nosso pastor. Não. Eu sou um daqueles que estou nessa obra para ajudar vocês, mas existem pessoas do lado de vocês que podem pastorear vocês também, e vocês também podem pastorear pessoas. Podem somar na vida de pessoas, podem aprender, porque também nós somos chamados a sermos encorajamento para as pessoas. Nós somos chamados a ajudar pessoas também. Mas Paulo também nos lembrou aqui que existem os inimigos da cruz. Existem aqueles que pensam diferentes dos discípulos de Cristo. E muitos desses nós podemos ver nesse tempo. Ou melhor, talvez nós também já fomos, ou melhor não, nós já fomos esses. Que muitos vivem apenas para satisfazer os seus prazeres, os seus desejos. Muitos se gloriam no que é vergonhoso. E muitos, e aqui onde volta e meia nós pedalamos aqui, ou entramos nesse lodo, que é limitamos o nosso pensamento apenas nas coisas terrenas. Mas quem é cidadão do céu, vive de outra forma. Vive com a mente nas coisas que são do alto. E isso muda completamente a forma como nós encaramos o nosso dia a dia.
Nós falamos isso já no nosso pequeno grupo lá na minha casa, que quanto mais eu penso nas coisas do alto, melhor eu vivo nessa terra. Mais livre eu estou, menos agarrado eu estou nas coisas que são perecíveis, nas coisas que a traça e a ferrugem vão destruir. E esse é o problema da humanidade, né? As pessoas estão agarradas em coisas que vão acabar. A tecnologia está aí para nos provar isso. A cada 6 meses um telemóvel novo é lançado. E já tem 2, 3 já sendo preparado e a gente fica nisso. Carro, casa. E todas essas coisas são perecíveis. Elas vão se acabar. E quando nós só pensamos nas coisas que são terrenas, facilmente a gente vê essa bagunça toda e essa guerra toda que existe na humanidade. Só traz destruição e divisão à humanidade. O mesmo Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 2, ele vai dizer: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita do Pai. Pensais nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. Só não vai sair daqui agora dizendo: o pastor falou para eu parar agora. Vou chegar em casa, deitar. Bem que era bom, né, Paula? Deitar e ver a banda passar, ver as coisas passar. Não, não é isso que eu estou falando. É onde está o teu coração. Quando essas coisas forem maior do que o teu Deus, você precisa pensar. Porque aí você está pensando mais nas coisas que são dessa terra do que as coisas que são lá do alto. E, gente, o nosso Deus vai nos trazer esse equilíbrio quando nós abrimos o coração para isso. E nós falamos: Senhor, me ajuda a pensar nas coisas do alto. Tu vai ver que você vai ser menos egoísta. Tu vai ver que você vai dividir mais. Tu vai ver que você vai passar mais tempo com a tua família. Tu vai ver que tu vai passar mais tempo com os seus irmãos. Quantas histórias nós escutamos de pessoas que chegam no fim da vida e falam assim: poxa, quanto tempo eu perdi. Como eu deveria ter gasto melhor o meu tempo com a minha família e com as pessoas que estavam à minha volta. Como a gente diz lá na minha terra, e talvez aqui em Portugal também, depois não adianta chorar pelo leite derramado. Já foi. E é isso que Paulo está falando para nós, e eu já estou aqui contextualizando e aplicando para mim e para você. Escolhe bem as pessoas a quem você deve imitar. Olhe os frutos. Isso não é errado. Veja se realmente essa pessoa vive aquilo que ela prega. E aí sim, siga. Não siga pessoas apenas pelo sucesso que nós vemos hoje na internet. E olha, eu trabalho com a internet e eu sei como a internet engana. Como é muito fácil tu fazer uma edição. Como é muito fácil tu falar aquilo que tu não vive. Então cuidado, porque essas coisas são perigosas. Não sigam pessoas que você não conhece. Sigam pessoas que realmente vivem Cristo. Reflitam Cristo no seu dia a dia, não só no seu falar. Viva como um cidadão do céu. E isso não significa abandonar as responsabilidades que nós temos aqui nessa terra, mas viva sempre pensando nas coisas do alto. É isso que esse ponto está nos trazendo nessa tarde. Então a alegria que permanece está em viver como cidadão do céu, aguardando a esperança eterna. E Paulo nos lembrou aqui que nós não corremos sozinhos. Nós temos pessoas a quem nós podemos nos espelhar, há pessoas que podem nos ajudar. Ele vai falar
ele vai falar dessas pessoas e também está falando do nosso foco que deve continuar nessa corrida, que o alvo está ali. Está chegando, esse dia está chegando. É isso que Paulo está falando para nós. E agora no capítulo 4, no verso 1, Paulo mostra como que essa esperança não fica só dentro de nós. Ela transborda para a comunidade onde nós vivemos. Assim como os filipenses eram motivo de alegria e coroa para Paulo, nós também somos chamados a ser alegria, sermos coroa, sermos firmeza para outros irmãos. Vamos ler? Capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O Paulo agora começa o capítulo de número 4 com uma linguagem afetuosa, com uma linguagem de amor. Parece o início da carta, né? E vê que Paulo não perde o tom, ele ainda olha para esses irmãos de Filipos ainda com essa alegria, com esse amor. Mesmo corrigindo, quando ele corrigiu, precisou corrigir, mas Paulo ainda continua: meus irmãos, quando eu me lembro de vocês, saudosos, amados, ele está trazendo aqui a ligação e o afeto, o cuidado pastoral, a saudade que estava no coração de Paulo, de alguém que estava preso, estava na ausência dos seus irmãos. Paulo está mostrando nessa parte aqui para a gente. E a alegria que ele tinha de ver os irmãos perseverando e ver Cristo crescendo na vida deles, isso era motivo de celebração. E Paulo vai dizer coroa. E mais uma vez aqui ligado ao atletismo, à corrida, né? Coroa, imagem da vitória. Como no atletismo, a coroa era dada ao vencedor no final da corrida. E aqui Paulo está mostrando que os filipenses são esse prêmio dele, o fruto do seu trabalho em Cristo. E o apelo central de Paulo aqui nesse versículo é: permaneçam firmes no Senhor. A firmeza não como essa obstinação pessoal, mas como essa perseverança profunda, fundamentada em Cristo. A ideia de Paulo é que não desistam diante das pressões que vocês vão receber, diante dos banquetes que vão estar à frente de vocês. Não desistam. E assim Paulo mostra que a alegria na caminhada cristã não é individual, ela é comunitária. Somos chamados a ser motivos de alegria, um para com os outros, permanecendo firmes no Senhor. O nosso pensamento, meu e teu, deve ser na mesma direção. Quando nós lembramos dos nossos irmãos de fé, o que vem na tua memória? Não precisa me responder agora. Mas o que vem na tua memória? Você quer estar com os seus irmãos de fé? Você gostaria de gastar tempo com eles? Vocês, quando lembram deles, ao amado Daniel Branco. Ou, lá vem o Daniel de novo, cara. O amado Bruno. Poxa, vou ter que ficar aqui escutando o Bruno. O Bruno nem fala muito, né? Mas eu vou ter que escutar o Bruno. Percebe? Quando você lembra dos seus irmãos, existe esse desejo, existe esse anseio, existe a alegria. Eu sou fascinado, quase tentei falar um português de Portugal aqui, fascinado, né? Quase, estou chegando lá. Mas eu sou fascinado em batismo. Aquele momento ali é demais. E quando eu vejo uma vida professando publicamente que Cristo é o seu Senhor perante uma comunidade de fé e perante ao mundo que está à sua volta, que é como a gente faz na Foz do Arelho, aquilo para mim é incrível. E eu me alegro em ver aquilo. Eu me alegro em ver vidas se entregando a Cristo.
E você? Poxa, o culto de batismo é 3 horas da tarde. Eu almoço a 1, estou com a barriga cheia, ainda vou ter que ir lá. É sempre a mesma coisa, o pessoal está mergulhando lá e um levanta a mão, tem uma meia dúzia cantando uma musiquinha, esse dia é feliz e alguma coisa nesse tipo. Qual que é o nosso pensamento? Quando nós vemos novas vidas levantando sua mão e falando, olha, eu reconheço que Cristo é meu Senhor, o que vai no teu coração? É isso que Paulo está falando para a gente. Porque Paulo via os filipenses como a sua alegria e coroa. E assim eu e você também somos chamados a isso. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e já estou fazendo uma mistura aqui de contextualizar com aplicar, mas me perdoem, mas já está na minha mente, eu vou ter que falar. Quem você está discipulando e quem está discipulando você? Essa é uma pergunta que ela me acompanha desde 2020, que mudou o rumo da minha história cristã, mudou a minha vida. Quem você está discipulando e quem está discipulando você? E quando fizeram essa pergunta para mim, eu falei, ninguém. E aí eu mudei. Porque nós precisamos ter coroas. Não com o objetivo de ser maiores, mas com o objetivo de participar daquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Pastor, como que eu faço isso? Abre a tua agenda. Escreve lá, escolhe um dia da semana. Vai ser na terça-feira, às 20 horas, 40 minutos do meu dia para eu tomar o café com alguém e crescer na vida de alguém e alguém crescer na minha vida. É isso. Frutos do nosso trabalho em Cristo. E não é essa coroa não é um título de conquista pessoal, mas é ver vidas transformadas e firmes no Senhor, por meio do nosso testemunho e serviço. É disso que nós precisamos. E aí eu pergunto, quem é a tua alegria hoje? Talvez no próximo ano nós já possamos ver os resultados dessa pregação, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai incomodar a tua vida nessa semana e tu vai abrir a tua agenda para cuidar de pessoas e ser cuidado por alguém. Nós precisamos gastar tempo com pessoas. Nós precisamos nos alegrar com pessoas. Nós precisamos querer estar com pessoas. O pensamento secular não é esse. Eu sou muito repetitivo em coisas que eu falo, mas são coisas importantes de falar. O pensamento secular é comprar uma quinta e viver longe de pessoas. Lá eu não tenho barulho das pessoas. E o Evangelho não é isso. Tu pode até comprar uma quinta e convidar a gente para ir lá no domingo fazer um churrasco. Né, Gaúcho? Pode. Agora, comprar uma quinta para se isolar, esquece. Não. Como que nós vamos ser luz embaixo da cama? Como que tu vai salgar alguma coisa dentro do saleiro? Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos investir a nossa vida em pessoas. E por último, precisamos permanecer firmes no Senhor. Firmeza. Firmeza na palavra do Senhor, porque há muitos por aí tentando distorcer essa verdade que nós pregamos e essa verdade que está nas Escrituras. Mas em nome de Jesus, nós somos e vamos continuar sendo uma igreja que vela pela palavra do Senhor e que a verdade é o que nós vivemos, é o que está na Bíblia. Amém?
Eu espero que você tenha entendido aquilo que eu falei e eu só queria concluir rapidamente. Paulo então descreve que a vida cristã não é estática e é uma corrida. E no primeiro ponto que nós tratamos aqui, nós devemos estar alegres porque Cristo nos inscreveu nessa corrida e Ele está conosco e Ele é o nosso alvo. Nós devemos viver alegres porque nós temos pessoas que podem nos pastorear e nós podemos pastorear pessoas e ainda a nossa esperança está lá no alto. Nós não pensamos como os inimigos da cruz, nós pensamos como aqueles que seguem a Jesus. E a nossa alegria está porque nós podemos ser alegria para os outros. Nós não corremos sozinhos. Nós corremos com pessoas ao nosso lado, ajudando e sendo ajudado por pessoas e permanecemos firmes. Agora, eu e você somos incapazes de fazer isso sozinho, mesmo que com outras pessoas nos ajudando. Nós precisamos de Cristo e do seu Espírito Santo para nos ajudar todos os dias. E Ele está aí. Ele está em nós, o Espírito vive em nós e Ele pode nos ajudar nessa tarefa. Amém?